Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso curso de redação, Operação PMDF, parceria de um sonho policial da Samla Fonteles, em parceria comigo, professora Lara Monta. Quer aprender redação? Vamos! Eu irei te ensinar. Olá, querido aluno! Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui com você nesse curso de redação direcionado à prática de redação. É isso mesmo. Aqui você aprende treinando a sua redação de forma direcionada, personalizada e rumo à sua evolução na redação, não é verdade? Então, vamos lá. Nosso curso Operação PMDF, o curso da Samla, denominado assim por ela, em parceria com o meu Clube da Redação, uma plataforma exclusiva para o seu treinamento de redação, não é verdade? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui com você. Eu sou a professora Lara Mônica, professora de redação e corretora de redação há bastante tempo, aproximadamente uns 15 a 16 anos, um pouco ruim de conta, mas nessa faixa. Comecei a corrigir redação lá no curso da Letras e não parei mais, gente. Isso mesmo. Desde então eu sempre corrigi redação. E com a pandemia veio a oportunidade de criação dessa migração da minha plataforma própria direcionada para concurso. Então, além das aulas de redação, você terá também o apoio da minha plataforma de correção de redação direcionada para o seu concurso, certo? Bom, como eu gostava muito de escrever e de ler, fiz o curso de letras, mas ainda me faltava alguma coisa, fiz também o curso de direito. Ainda não sou advogada, em breve irei me dedicar a isso, mas o que eu quero dizer? Não desista do seu sonho, se o seu sonho for realmente ingressar para a carreira, que você faça isso com dedicação, que você faça isso pensando no seu melhor e mais ainda, que isso seja todos os dias a motivação dos seus objetivos. Não desistam dos seus sonhos, mesmo diante de qualquer dificuldade. Estou aqui para auxiliá-lo na construção da sua redação. Todo esse direcionamento que você precisa para construir uma boa redação. Então, se você tiver dúvida, pode me procurar. Não fique com receio de mandar a sua redação, certo? Então, vamos lá. Como que funcionará o nosso cronograma de aulas? É isso mesmo. Bom, nós teremos 6 encontros durante essa mentoria, um mensal, um a cada mês. E você terá direito a fazer uma redação mensal. Isso para a turma que iniciou agora, porque nossa parceria com a Samla é recente, é desse mês agora. Os alunos anteriores de outras mentorias podem entrar em contato comigo também, que terão um desconto na aquisição dos produtos referentes ao curso da Samla, certo? Nessa turma da Operação PMDF específico, nós teremos 6 redações corrigidas para cada aluno. E você terá também o apoio associado à teoria com a prática. Como que ficou dividido o nosso curso? Bom, essa primeira aula nós iremos dividir como treinar essa redação e essa apresentação textual, que já são elementos básicos para você iniciar adequadamente a estética do seu texto. Depois nós teremos os 3 T's da redação. T de terrível, de terrorismo? Não. Tema, tese e título, alguns conceitos importantes, mas o excelente, dos conectivos são fundamentais para o seu texto. Depois, como estruturar um texto dissertativo argumentativo. Professora, eu não sei fazer a diferenciação do texto dissertativo argumentativo para os demais. Nós iremos verificar. Lembrando que o texto argumentativo, ele te dá uma base muito boa para todos os demais textos dentro das modalidades do gênero dissertativo, certo? Redação por tópicos, bastante comum na banca Sebrasp. Como nós não sabemos ainda a definição da banca, que tem a possibilidade de ser a IADES, a OCP ou cogitação também do Sebrasp, então nós iremos ver todas essas modalidades que abrangem todos esses 3 tipos de bancas, né? Todas as modalidades cobradas por essas bancas.
Além disso, a expositiva descritiva, que é naquele caso que quando é uma lei específica, algum assunto que já é doutrinado, então você tem que expor. Essa daqui, a própria prova elimina o candidato que sabe do candidato que não sabe, infelizmente, ou felizmente para alguns. E depois das nossas dicas finais, nosso tira dúvidas, o quê? Lembrando que você depois disso será absolutamente o quê? Treinado a tirar dúvidas em cima da sua própria redação, com o seu modelo e tudo. Professora, você fornece modelo de redação? Forneço, eu tenho alguns modelos sim, não sou daquela corrente que ensina um modelo fixo e tudo. Eu sou parte daquele princípio que todo aluno é capaz de construir sua própria estrutura de redação. Porém, eu sou daquela tipo também, que, vamos aqui, canetinha, que você irá o quê? Construir. Ah, peguei a caneta errada, né? Claro, que é por isso que ela não vai. Você irá construir o seu próprio texto, certo? Então, vamos lá. Agora ela vai. Quando que eu irei fornecer para você o nosso modelo? Aqui, na aula ou na sexta. Depois que você visualizar todas as modalidades que nós iremos trabalhar, aí eu irei fornecer a minha estrutura. Mas também no próprio módulo de redação vocês já têm disponíveis alguns, certo? Então, vamos lá. Professora, eu tenho muita vergonha de mandar, são os tipos de aluno, eu tenho muita vergonha de mandar o meu texto para a redação. Não precise, eu preciso conhecer você. Então, nosso trabalho será aquele, quase que um trabalho psicológico, né? Aquele trabalho de envie sua redação. Você vai treinar e os erros, eles não são para denegrir a imagem de ninguém, não há exposição do erro, do acerto, o que é bom, não é competição. A competição aqui é sua consigo mesmo, você irá melhorar a cada redação, certo? Então, vamos lá. Você irá treinar o quê? Teoria associado com o quê? Com a prática da redação. Por quê, professora? Quando você faz o quê? A teoria, treinei, assisti todos os vídeos. Não, na hora lá eu saberei associar. É uma falácia, na verdade. Eu saberei associar isso na prova. Eu não preciso preocupar com a prova, com a discursiva, se eu não passar na objetiva. Um bom candidato, ele começa com um treinamento integral do seu edital. E no seu edital fala prova discursiva. Então, por que a teoria é importante? Para você saber o quê? Estruturar seu texto. Por que se eu não sei a teoria e eu irei forçar sem praticar o meu texto ficará sem estrutura. E quando eu pratico sem a teoria, o meu texto, ele falta o quê? Elementos básicos, conceituais da redação, certo? Então, é fundamental que você associe a teoria com a prática. Então, as aulas teóricas serão todos esses 6 encontros que nós teremos. Além disso, também tem meu canal no YouTube. Nesse mês de setembro, nós teremos, a partir do mês de setembro, muito material gratuito também, dicas de redação. Lá pelo Instagram eu tenho o Minuto da Redação, que é aquele minuto que eu realmente, 1 minuto dedicado à redação, que eu dou dicas de redação. Então, depois siga lá no Instagram. Depois, como que você irá treinar a sua redação? Você precisa de 4 passos essenciais para treinar sua redação. Primeiro, você vai ler. Professora, mas eu ler não é uma autossabotagem, ou começar a leitura sem nada, ou então eu pegar o texto como se eu fosse. Ninguém sabe de tudo, gente. Quanto mais você lê, a leitura nunca é desperdiçada. Suponhamos que você faz uma leitura que no dia da prova te auxilie nisso, ou você pega aquele exemplo de caso concreto para jogar lá no seu texto. Então, isso também é muito importante. Então, posso ler antecipadamente? Pode ler antecipadamente. Como que você vai fazer essa leitura? Você vai procurar o site do órgão que você quer ingressar. Nesse caso aqui, o site da PMDF. Então, você vai inteirar como que esse site
está agindo, como que essa corporação está agindo, quais os casos de ações voltadas para a sociedade, de prevenção contra o crime, porque a gente tem que lembrar que nós estamos imersos numa sociedade e essa sociedade, ela preza pelo quê? Pela evolução, pela dignidade da pessoa humana, pela contribuição social, pela coletividade, pelo bem-estar social. Então, todas essas ações sociais que a corporação faz, as ações de rotina, de atividades mesmo policiais, podem contribuir. Então, gente, lá acrescenta lá no seu pão diário da Bíblia, na Constituição, que eu imagino que vocês leiam quase que diariamente, acrescente também o site do órgão que você quer adentrar. Fora isso, professor, eu quero ler, mas eu não sei onde que eu faço. G1, Carta Capital. Isso aqui são sites, tá? Carta Capital. Folha de São Paulo, gosto bastante. Folha de São Paulo. Professor, eu não sei ler. Comece lendo o que você gosta. Seja futebol, que seja culinária, que seja fofoca, comece a ler. Agora nós temos também na modernidade, gente, o podcast. Podcast é ótimo, porque quando você fica com aquele aluno que tem dificuldade da leitura, pelo menos ele ouve, que é uma das habilidades, uma das competências que você aprende, né? Então você também pode utilizar os podcasts da vida. Se você jogar lá podcast, sei lá, policial, vai sair alguma coisa, operações policiais, vai sair. Então, dicas diárias de concurseiro, atualidades, tem um assim, ó. Eu não tenho contrato com o Spotify, né? Mas caso o Spotify queira me contratar, a minha agenda está aberta para o Spotify. E assim, você vai realizar o quê? Entrar aqui no Spotify e colocar aqui atualidades. E aí, esses temas de atualidades, você irá fazer o quê? Olha lá, 10 temas de atualidades para concurso, Brasil e mundo, resumão diário. Então, tudo isso aqui, aqui da câmera, você pode utilizar, né, para o treinamento de redação, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas. Além disso, professora, como que eu vou escrever essa redação? Você vai escrever do seu jeito. Essa primeira redação será o nosso primeiro encontro e depois nós iremos moldar. Tanto é que uma tarefinha que eu sempre passo é a primeira redação. Aí com a correção você vai recorrigir ela lá no final do curso. Por quê? Porque aí você vai literalmente o quê? Desenvolver o seu texto. Depois, correção. Você vai enviar para a correção, porque até aqui os seus erros, até essa presente data aqui, os seus erros são inconscientes, certo? E depois a reescrita, que é aqui você começa o quê? Literalmente aprender a redação, certo? Como que eu vou acessar esse login? Você tem aqui o login do aluno, ó, redação.professoralaramonica.com/aluno/login. Esse aqui é a nossa página específica. Foi enviado para você um e-mail com a senha de acesso, certo? Então você vai colocar e depois você vai alterar essa senha, porque ela chegou uma senha automática no seu e-mail de acordo com a listagem que a Samila me enviou, certo? Como que é a nossa plataforma? Vários, olha aqui, ó. Quando você entrar, vai perguntar qual que é seu concurso e vai dar dicas de quantos dias falta para sua prova. Você vai avaliar os temas. A redação, lembrando que nós já temos todos os temas que nós iremos trabalhar também na apostila que está disponibilizado para você. Escrever a redação, reavaliação e vai, ó, gráfico de evolução. Não vou lembrar de cabeça todos, mas tem vários itens aqui que você irá e você pode utilizar todos esses recursos da redação. Como que você vai enviar a sua redação? Tem um vídeo também explicativo. Você vai escolher a banca. Aqui, a partir dessa semana, nós teremos a banca PMDF. Inicialmente, ela vai ser... Começa, caneta. Inicialmente, ela vai ser a banca AOCP, porque é a de 2018, certo? PMDF.
certo? Então, aqui nós iremos o quê? O vídeo de como enviar a sua redação. Professora, eu fiquei com dúvida lá quando eu vou escrever a redação. Posso te mandar mensagem? Pode. Geralmente eu respondo ao aluno à noite, das 19h30 até as 8h30 mais ou menos. De segunda a sexta. Durante o dia eu trabalho, quando eu conseguir acessar, não tem problema. Mas o horário específico e mais fácil para que eu responda a sua dúvida no período noturno. Olha o meu telefone, 62... caso você tenha alguma dúvida sobre a redação e a construção de redação, certo? E temos também, gente, o nosso suporte, isso é 162, tá? Deixa eu pegar aqui o telefone do nosso suporte, para que você possa enviar qualquer dúvida. Professor, meu usuário está inativo, não consigo mandar minha redação. Então, você vai se identificar como sendo aluno da turma da Operação PMDF e nós teremos também um suporte. Lembrando que o suporte ele atua de segunda a sexta em horário comercial. Não tem o mesmo ritmo de concurseiro, que às vezes é 1h da manhã, 3h da manhã, certo? Então vamos lá, analisando o nosso edital, apresentação textual e como treinar redação, certo, gente? Lá no seu edital está falando uma prova discursiva valerá 20 pontos, consistirá na redação de texto dissertativo de até 30 linhas. Então aqui nós temos um juramento. A partir de agora você irá treinar para fazer no mínimo 28 linhas. Por quê, professora? Porque os textos, caso seja um critério de eliminação, a estética também interfere. E números bancas, a Sebras, por exemplo, a IADES, por exemplo, ela também divide o número de erros multiplicado pelo número de... número de erros dividido pelo número de linhas multiplicado é uma fórmula, não é? E isso pode afetar muito. Então, quanto mais linhas você escrever, às vezes diminui ou não a quantidade de erros que você tem, certo? Então, a partir de hoje, eu, como aluno da professora Lara Mônica da Operação PMDF, não irei escrever o quê? Menos do que 28 linhas. Caso isso aconteça, você vai fazer o quê? Eu irei anotar. Tente escrever o máximo de linhas. Certo? Então vamos lá. Capacidade de expressão na modalidade escrita e uso das normas o quê? Da língua portuguesa, gente. Então, na verdade, a redação ela vai aplicar a língua portuguesa na prática, como você irá colocar todas as regras gramaticais de acordo com a língua portuguesa. A prova receberá a pontuação máxima de 20 pontos. Manuscrito em letra legível com caneta de tinta preta. Isso aqui eu peguei do último edital, tá, gente? Fabricada com material transparente. Treine para levar a mesma caneta da prova. Então, nada contra aquele tiozinho que pega lá, que vende no dia da banca, pode até comprar uma reserva até para estimular, né, o comércio local, mas treine com a sua de reserva, leve a sua caneta, a caneta que você treina a redação de preferência é a mesma. Alguns ficam melhor com a letra manuscrito ou com a letra mais grossa, outra prefere uma caneta de ponta fina, então por isso que você deve saber identificar isso. A folha de texto definitiva da prova discursiva não poderá ser o quê? Assinada ou rubricada, nem conter outro local que não apropriado. Qualquer palavra ou marca que identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Então, você não pode fazer qualquer marcação, que o seu texto ele precisa ser um texto impessoal. Então, não pode ter qualquer tipo de identificação. Qualquer marca identificadora no espaço destinado acarretará o quê? Na anulação da prova. Então, vamos lá. Terminei a prova, estou olhando para o nada, falta uma hora para entregar, mas eu quero levar meu caderno exposto. Aí eu venho e faço isso daqui. Calma. Eu venho e faço. Vamos aqui. Eu venho aqui e faço o quê? E pinto aqui essa bolinha aqui, ó, esse cantinho. E pinto esse cantinho. Pode? Não pode.
Venho aqui e pinto esse cantinho. Pode? Não pode também não. Faço aqui a minha assinatura LM. Pode? Não pode. Venho aqui e faço isso. Venho aqui e digo assim, ó. Digo. Coloco, por exemplo, meu nome é Lara, eu coloco lá assinado João. Não, todas essas marcas de expressão, elas vão que anular a sua redação. Então não faça qualquer tipo de marcação. Ah, gostei demais, fiz isso. Ah, eu venho aqui e faço uma estrelinha. Não pode, certo? A prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo e ou descritivo. Por que ele veio esse ou descritivo? Porque foi a última banca, que é a IADES. Nossa, feio esse IADES ficou, né? Vamos lá, consertar esse aqui, ó. Descritivo, a banca IADES. Ela cobra também, ela adora essa nomenclatura e ou descritivo, né? Porque aceita tanto um gênero associado com outro, né? Extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30. Eu, aluno da professora Lara Mônica da operação PMDF, não irei fazer menos do que 28 linhas, certo? Com base em tema formulado pela banca, primando pela clareza, precisão e consistência. O candidato receberá nota 0 na prova discursiva em caso de fuga de haver texto com quantidade inferior a 20 linhas, certo? Então aqui eu nem vou considerar porque você é aluno daqui, irá fazer no mínimo 28 linhas. O ideal mesmo, 30 linhas, certo? Então, vou escrever até o final todo o meu texto, certo? Como que eu faço isso, professor? Primeiro, você vai fazer o quê? Introdução com 7 linhas. Depois, D1 com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até a 15. Gente, sou ruim de conta. Tenho que fazer contar. Depois, então aqui D1. Introdução. 7 linhas. Isso contando um texto dissertativo argumentativo, 4 parágrafos com 30 linhas. D1, 8 linhas. D2, mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até a 23. D2, 8 linhas. Conclusão. Claro que isso são sugestões, né, gente? 7 linhas. Ah, professor, minha introdução ficou com 6 linhas, eu aumentei uma linha no D1, não tem problema não. O que não pode é ficar totalmente desproporcional. Uma introdução com uma linha, o DU com 10 e o D2 com 4, e fica um texto esteticamente não atraente para o seu corretor. Então, o valor da prova, 20 pontos. Ela é uma prova eliminatória e classificatória. Então, o quê? Começa com 20 pontos até chegar no limite aqui. Atingiu a quantidade de vagas, então a gente não sabe quanto será o mínimo que será aprovado, né? Dissertativo, máximo 30 linhas, não tem limite mínimo. É mentira, aqui tem, que no edital de 2018 foram o quê? 20 linhas, mas você, aluno da Operação PMDF, professora Lara Mônica, irá fazer no mínimo 20 e o ideal, felizinho da vida, 30 linhas, certo? Com o atendimento pleno ao tema da redação. Professora, como que acontece? O caso que mais causa 0 na redação, a própria fuga temática. Então, a fuga temática nada mais é do que falta de quê? Interpretar o tema. Por quê? Quando o aluno fala assim, nossa, eu não entendi o tema, não sei se eu respondi. Então, na verdade, é um problema de interpretação. Por isso que aquela leitura lá nos nossos 4 passos de como treinar a redação, ela é fundamental, porque vai te auxiliar também a fazer essa interpretação do tema, certo? Depois, a fuga temática. O que é a fuga temática? Nada mais é do que o tangenciamento ou anulação, ou falar o quê? Outro assunto que não está o quê? Que não está relacionado ao que foi
solicitado. Então, a nota nesse caso vai ser o quê? Nota 0. A banca IADES, ela paga o dobro para o corretor que anular a redação de acordo com o quê? De acordo com o seu edital, certo? O exemplo que eu gosto bastante de dar fuga temática é a seguinte, exemplo da violência doméstica. Entenda a violência doméstica, que nós temos uma linha, a violência doméstica começou aqui. Tem alguns casos que não chegam ao poder judiciário, poder policial, e tem alguns que chegam. Aqui, o Estado ficou sabendo da violência doméstica que acontecia. Depois que o Estado ficou sabendo, ele vai aplicar o quê? A Maria da Penha. Mas, antes de chegar aqui, nós temos uma lacuna aqui, que são aqueles casos que não são noticiados, aqueles casos que a família não sabe, aqueles casos que a mulher não comenta. Então, a violência doméstica, por que a fuga temática, quando você fala só da Maria da Penha, ela pode ser interpretada? Isso aconteceu com um aluno mesmo, um aluno da Polícia Militar de Santa Catarina. O tema era os desafios da violência doméstica no Brasil. E aí, quando ele falou só a Maria da Penha, mas se você não falar Maria da Penha como um desafio, então isso não foi o quê? Atendido, certo? Então, a Maria da Penha, ela é um desafio, ela é um atendimento à violência? É, mas ela é naqueles casos em que o Estado foi noticiado e a partir dali o Estado tem que agir. Mas nós temos que lembrar que a violência doméstica existe também antes do Estado agir. Então, assim, todo esse contexto precisa ser trabalhado. Lá naquela prova da PM de Santa Catarina, o tema é os desafios da violência doméstica no Brasil. Como que eu faço, primeiro ponto, para não fugir do tema? Eu vou copiar ou parafrasear o tema na minha redação. Então, o tema é os desafios da violência, igual o menino de pré. Eu vou realmente copiar ou interpretar com as minhas palavras, mas desde que a ideia fique clara lá no seu texto. Os desafios da violência doméstica no Brasil são inúmeros, ou o Brasil possui inúmeros desafios no que se refere à violência doméstica no Brasil. 2, vou o quê? Circular as palavras chaves. As palavras-chave, certo? Então, você vai fazer o quê? Desafios, violência doméstica e Brasil. Essas ideias não podem faltar no seu texto, seja uma ou duas ou até 3 vezes. Você vai utilizar sinônimos para evitar as repetições de palavras, mas essas ideias precisam estar no seu texto. Professor, mas isso não é cópia? Não, do tema não, que não pode fazer isso com a coletânea. Do tema não é cópia, certo? Nós iremos ver como não realizar essa fuga temática em breve, certo? Não perca na sequência que nós temos mais material com relação a essa aula, certo? Beijinhos!